Seja muito bem-vindo, Talento Sangue Verde. Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro videocast. Eu sou a Poliane Naves, gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Uberlândia. E nós vamos falar de um tema muito importante, não só para esse momento, mas em todos os momentos da nossa sociedade. O Augusto Cury, ele diz que educar é ser um artesão da personalidade. E por isso nós vamos falar hoje sobre essa construção das crianças para o futuro. E eu estou aqui hoje com duas pessoas muito importantes aqui na nossa organização, um médico e uma advogada. Estou aqui com o Dr. Christian Bertarini Marques, ele é médico oftalmologista, ele é também nosso presidente do Conselho de Administração e há mais de 20 anos ele está conosco. 18 anos, perdão. Há mais de 18 anos ele está conosco como cooperado da Unimed Uberlândia. E a Carol, posso chamar de Carol, doutora Carolina Braz, mais conhecida como Carol, ela é coordenadora do nosso jurídico, ela está aqui conosco na Unimed Uberlândia, mas está há mais de 10 anos no sistema Unimed e é também professora convidada da Faculdade Unimed. E lá ela fala sobre sustentabilidade. E hoje nós vamos falar desse tema muito importante aqui com você, colaborador Unimed Uberlândia. Sejam muito bem-vindos, se sintam à vontade aqui nesse momento. Bom, Poliane, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade, né? Eu acho que, realmente, no mês da criança, né, que a gente acabou de comemorar o Dia das Crianças, essa discussão aqui é extremamente pertinente e nós temos que caminhar para uma discussão e eu espero que a gente consiga desenvolver esse assunto. Só não gostei de uma coisa. Nós estamos vindo aqui falar de criança, aí você já aumentou 2 anos no meu tempo de cooperado e vai acabar entregando a minha idade, né? Mas o resto está tudo certo. Obrigada, doutor Christian. Carol? Eu queria agradecer o convite, é um assunto extremamente importante. A nossa cooperativa que está se organizando agora para um momento importante, histórico, né? Que é a nossa entrega em relação à nossa unidade de reabilitação infantil. Eu estou muito feliz de estar participando desse projeto, de construir coletivamente esse que é um grande sonho da Unimed Uberlândia, que é disponibilizar para os nossos clientes, para a nossa sociedade, para a Unimed, para a cidade de Uberlândia, uma clínica que com certeza vai ser um diferencial. E hoje nós vamos conversar, né, sobre tudo isso que vem nos inspirando nesse trabalho aí no ano de 2022. Muito bom. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse tempo vai ser muito importante para você, colaborador, e para nós também. Né, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre construir o futuro. Nós falamos de criança e, como disse o Augusto Cury, educar é ser um artesão da personalidade. Isso é construção, isso leva tempo, isso tem trabalho por trás e é muito importante nós falarmos aqui hoje um pouquinho de como é ser criança. Criança é brincar, criança tem a ver com tudo aquilo que traz para a gente uma leveza muito maior para o dia a dia. Doutor Christian, fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência como pai. Isso. Bom, a paternidade, eu acredito que é a força motriz mais poderosa do mundo. Eu vou resumir isso para você em poucas palavras. A paternidade me transformou numa pessoa melhor. Ela consegue modificar a gente de forma que eu não seria nem capaz de traduzir em palavras, mas, sobretudo, torna a gente mais observador, torna a gente mais humilde, menos egoísta, enfim. Para mim, a paternidade significa o nirvana da realização pessoal. Isso é muito importante, isso é muito bom. Também sou mãe, tenho um filho de 10 anos e eu sei o quanto é importante para nós. E além de construir, de formar as crianças, a gente se constrói também, se forma, né, enquanto ser humano. Carol, fala um pouquinho também sobre a sua experiência com crianças e traz um pouquinho para a gente sobre o que o direito fala sobre o que a criança tem de oportunidade e de direito. Primeiro, eu não tenho a experiência, né, da maternidade. E eu acho muito gostoso ouvir os pais, as mães, né, sobre a transformação de vida. Agora, colocando para uma mulher, né, e hoje a nossa sociedade é muito interessante o movimento que a gente está vivendo, né, Dr. Christian, que é muito comum, mulheres e casais, né, não um movimento
não exclusivamente, não vamos colocar exclusivamente como uma decisão feminina, muitas decisões de casais não tendo filhos. E isso não nos afasta da responsabilidade de conversar sobre o assunto, de sermos protagonistas, de sermos ativos na construção, né, dessa pauta, que é a pauta do desenvolvimento infantil. Em relação às minhas experiências, né, em relação primeiro, a minha infância, né? Acho que todos nós somos convidados, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a recuperar a nossa história, o nosso passado, que é o nosso repertório. Felizmente, eu tenho essa satisfação, nasci numa família bastante saudável, né? Tive uma infância bastante feliz, e com bastante amor, com bastante contato na natureza, e tenho certeza que isso é um diferencial para mim hoje, né, no meu caminhar. Isso despertou várias habilidades, e é o que eu desejo, né, que eu desejo construir também, embora não tenha filhos, né, mas é um espaço, uma sociedade, que serviços de saúde, que escolas, né, que sejam integrados e que a gente desenvolva bastante a nossa primeira infância, né, a gente tem esse olhar especial para o desenvolvimento infantil. Muito bom, Carol. E a gente sabe o quanto é importante tudo isso que você falou para a formação dessa criança, pensando lá no futuro. E a gente sabe também que a gente vive um tempo de pensamento acelerado. E muitas vezes a criança não brinca com outras atividades. Então, qual que é a importância, Dr. Christian, qual que é a importância da brincadeira para a criança? E fala um pouquinho para a gente, pensando no foco no neurodesenvolvimento dessa criança. Olha, Poliane, esse assunto é um assunto muito complexo, mas para a gente assim, entender um pouquinho dele, para a gente facilitar o entendimento disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender, derrubar um conceito que muitas pessoas têm por falta de conhecimento, é de que nós, né, seres humanos, aliás, quase nenhum animal de nenhuma espécie, nós não nascemos prontos, né? Eu gosto de fazer uma analogia com como que é construído um computador, porque parece muito realmente e facilita o entendimento. É verdade. Então, quando o bebê nasce, o cérebro da criança, o cérebro daquele indivíduo, ele sequer está completamente construído. As conexões neurais não estão prontas, né? Não existe ainda uma organização complexa. Vamos dizer que os axônios, os cabos que conectam todo o nosso cérebro, eles ainda não estão mielinizados, ou seja, eles não estão encapados. Isso faz com que o cérebro de um bebê funcione muito diferente do cérebro de um adulto. Só que, como a gente não nasce pronto e essa construção continua após o nascimento de uma criança, existe uma sequência, assim como existe na linha de montagem de um computador, de um smartphone, existe uma sequência necessária para que isso ocorra, para que você vá construindo essas conexões, que você vai melhorando a performance desse cérebro jovem. E se essa sequência não é adequadamente constituída, nós passamos a ter alguns problemas. Então vamos pensar no cérebro primeiramente como um hardware, né? O cérebro do ponto de vista físico. Sim. Ao longo, a criança, ela nasce o bebezinho, aí ela vai abrir os olhinhos e ela começa a ser estimulada pela luz do ambiente. Eu diria para você que esse é um dos primeiros estímulos neurosensoriais importantes. Eu sou um oftalmologista, posso falar muito bem disso. Fala com propriedade, né, Dr. Christian? Então, é porque a criança enxerga, é porque ela é estimulada na via óptica que ela começa a firmar o pescocinho dela, porque ela vai desenvolvendo a via motora a partir do estímulo sensitivo neurosensorial. Além disso, ela começa a interagir com o ambiente. Ela vai ter estímulo tátil, estímulo sonoro, né? Enfim, e quando ela está mamando o leite da mamãe, lá no aleitamento materno, que aliás é uma coisa que a gente estimula muito, o que acontece? Aquilo que a mãe come, aquilo que a mãe ingere, passa no gosto do leite para a criança. Então ela tem um estímulo gustativo também. E vamos dizer assim, todos esses estímulos ambientais vão consolidando, vão estimulando o cérebro a ter as melhores conexões possíveis. Bom, eu falei aqui um pouquinho de como é
a constituição do hardware, né? De como a gente faz o cérebro se comportar do ponto de vista físico. Sim. As células se multiplicam, elas se conectam, né? Bom, continuando nisso, a criança ela vai firmar o pescocinho, ela vai sentar, ela vai engatinhar em direção aos objetivos dela, rolar. Tem toda uma sequência que isso acontece. E a gente começa a brincar nessa idade. Por que a gente legal. tem esses brinquedinhos, esses estimuladores que a mamãe pendura no berço? Cores, né? Cores, brinquedos, Cores, objetos tamanhos. sonoros. Você vê que tudo de bebezinho é barulhento. É verdade. Para poder alimentar essa criança de estimulação. Bom, ela vai andar, e quando ela começa a andar, aí sim, ela começa a conseguir explorar todo o ambiente, né? E por fim, e não menos importante, com o tempo, à medida que essa criança vai se desenvolvendo do ponto de vista físico, e aqui uma informaçãozinha técnica, o cérebro, ele termina, assim vamos dizer, 99% da sua formação física quando a criança tem aproximadamente uns 8 aninhos de idade. A via óptica, com certeza, aos 8 anos de idade, né? E aí depois vem outro processo, muito importante, que é a formação da personalidade. Que é muito importante. Que é né, doutor muito Christian? importante. Então, eu não sou psiquiatra, né? Mas existe também, da mesma forma que a parte física é construída, existe a formação da personalidade dessa criança. Perfeito. E aí nós estamos falando de comportamento, Sim. de ser uma criança pacífica ou agressiva. Nós estamos falando da socialização, de interação, Sim. né? E aí entra um papel muito importante na primeira etapa, que é a família. Que é né? muito importante. E o que é o desenvolvimento da personalidade? O desenvolvimento da personalidade é o software. E da mesma forma, existe uma sequência natural de instalação de um software no computador. Sim. Vocês podem ver que você vai instalar primeiro um sistema operacional, Sim. primeiro aquele sistema operacional base, depois você vem o de Exatamente. interface com o usuário, não é assim? Exatamente, E sim. lá na frente, lá no futuro, nós vamos ter o que na engenharia da computação? Nós vamos ter a inteligência artificial. E há quem esteja projetando hoje, inclusive, uma consciência, uma inteligência artificial consciente, com Exatamente. consciência. Olha que loucura. E a criança, o adulto, é exatamente o final dessa linha. Ele é a inteligência artificial, ou natural, com propriocepção, com consciência. Mas aí, pense você, se algo no meio desse caminho não for devidamente feito e não ocorrer da maneira correta, nós vamos ter ou problemas inclusive de natureza física, de capacidade intelectual, de abstração, de atenção. Nós estamos discutindo aqui hoje muito TDAH e Sim, outros transtornos, sim. né? Então a gente vai ter problemas de natureza e ordem física mesmo, e o que é pior, e o que mais me preocupa pessoalmente, nós começamos a ter transtornos de personalidade. E aí, vou deixar até para a Carol falar um pouquinho disso, né? Mas é isso aí, a gente pode inclusive ter desvios até de comportamento relacionados à criminalidade e tudo. Sim. E acho interessante isso, a gente, sobre estudos hoje feitos relacionando violência, sociedades violentas, com primeira instância, com primeira infância. Sim. A gente misturando aí as palavras, né? Mas com a primeira infância. A gente tem hoje, acho que a ciência, nós estamos num momento da sociedade em que isso não é mais achismo. Nós temos apoio de ciência para afirmar... Tem fatos e dados, né? Fatos Os e dados números para mostram, né, afirmar Carol? que quanto mais você investe na primeira infância, então a gente tem o Prêmio Nobel de Economia americano dizendo o seguinte, que a cada $1 que você investe na primeira infância, o investimento se multiplica por 7. Então, Olha, que colocar interessante. dinheiro na primeira infância é um multiplicador social, é um capital humano, é um multiplicador do capital humano incrível. E o que são resultados a se colher com esse investimento na primeira infância, voltando aqui no Dr. Cris estava falando? Redução de violências, né? Porque crianças com uma boa infância desenvolvida, com amor, com contato à natureza, com acesso à saúde, com acesso à escola, Sim. num ambiente protegido, longe de violência, a propensão que ela venha a ser
um delinquente, né? Um criminoso, uma pessoa que não trabalha, né, que também eu acho que é um ponto também social que a gente vive, que é muito importante, né, um adulto útil, produtivo. Então, assim, a importância, né, da gente entender que essa linha do tempo, né, a primeira infância, a segunda parte na formação da personalidade, a gente torna-se adulto e nesse período todo, né, nesse período fundamental, aquilo que a gente somou de repertório lá com os nossos pais, que são os nossos responsáveis legais, com a nossa família, que é a rede de apoio de pais e que constroem, que nos ajudam a construir, com a sociedade apoiando através das escolas, dos planos de saúde, claro, mediante os profissionais nós que trabalhamos aí, eu posso imaginar as relações desenvolvidas entre os nossos profissionais com essas famílias. Uma das coisas que a gente nós vamos chegar lá, que é essa aproximação também do nosso serviço com a escola, né, fazendo essa ponte pai. Cada vez mais próximo, né, Carol? E isso tudo com o potencial de ganhar o quê? De formarmos adultos, jovens e adultos, mais responsáveis e mais longe da criminalidade. Então, eu acho que, assim, pegando esse gancho, e aí até aproveitando esse desenvolvimento que o Dr. Christian traz, e indo um pouco para o aspecto também de fazer essa retrospectiva, né, sobre o aspecto legal da proteção da criança e do adolescente, é interessante ver no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069, é interessante, é uma lei densa, mas para quem trabalha com quem é profissional da saúde ou trabalha nesse ramo, eu recomendo super ler o capítulo que fala do direito à saúde, à vida, porque nos afeta. E quando você abrir para ler esse capítulo, você vai se surpreender a quantidade que tem de artigos, né, a normatização que o Estatuto traz em relação, doutor Christian, à gestação, ao acompanhamento. Então, lembrando que todo esse caminho, essa história, né, ao abrir o olhinho, na verdade, ele começa onde? Na barriga da mamãe. Na barriga da mamãe, né? Isso mesmo. E nós, como serviço de saúde, e até aproveitando esse espaço que nós estamos falando para colegas colaboradores que estão desenvolvendo projetos, que estão desenvolvendo programas, a gente vai fortalecer a nossa linha materno-infantil. Sim. Então, o que é importante? Olhar para institutos, para experiências como essa, né? A gente pode buscar também boas práticas. Sim. É sempre melhorando, compartilhando as nossas e também buscando. Por quê? Porque projetos que invistam o desenvolvimento, considerando desde o obstetra acompanhando, né, a parturiente, essa relação dos pais, né, na barriga. Todas as fases, né, Carol? Todas as fases. De formação da criança, desde o ventre materno até... E até só em relação, né, à pergunta que foi feita sobre essa questão do direito com a infância, sabe, doutor Christian? A gente está falando do ECA, né? Sim. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente carinhosamente o chama de ECA, né? Sim. É um nome bem popular no mundo do direito, mas como é que o ECA chega na década de 90? Né? Então, eu acho que é interessante a gente fazer uma retrospectiva aqui também, até para entender como é que lá no ECA, nesse artigo, vai falar tanto de proteção à gestação e à primeira infância. Então, a gente tem no mundo aí o direito da criança e do adolescente, ele durante séculos e séculos, ele foi negligenciado, ele não existia, né? Não era um status, não era alcançado o status de direito. Né? Nós temos aí, passando pelo século XIX, nós vamos ter a Revolução Industrial, doutor Christian, aqui, que vai ter quantidade de crianças trabalhando, exploração infantil, crianças morrendo nas fábricas, né? E aí, que é uma situação, a gente ainda convive com o trabalho até hoje. E que acaba interferindo bastante nessa formação, né? Essas condições sociais que elas têm para o desenvolvimento vão afetar diretamente o futuro dessas crianças. Com certeza. Aí a gente pula, né, na parte histórica, a gente passa pelas guerras, a gente tem em 1948 Declaração Universal de Direitos dos Homens, de direito da pessoa. E aí, em 1958, a gente vai ter, de forma internacional, um reconhecimento pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, o reconhecimento aos direitos, né, um estatuto, a um regimento de direitos conferidos a esse público, né, que é considerado vulnerável, uma vulnerabilidade trazida pela lei. E nós vamos ter lá, o que nós vamos começar a ter?
direito a brincar, direito ao convívio com a família. Para quem lê esse documento, que eu também recomendo, vai ouvir palavras como amor. Você vai ler lá, né, num documento, que é um documento universal, a palavra amor. A criança precisa de amor. A gente acelera aí na história, chegamos a 1988. E aí nós temos uma Constituição, que é a Carta Cidadã, nós temos o artigo 227, mas artigo é só um detalhe, né? Que vai falar uma coisa que é muito importante para a gente. Vai falar assim, é dever da família, é dever da sociedade e é dever do poder público sermos agentes promovedores de direito à saúde, direito à alimentação, moradia, educação, né, todos os direitos sociais individuais, sendo reforçado aí, inclusive, a proteção em relação a situações de violência. Então, assim, fazendo uma retrospectiva, né, aí nós temos a Constituição, 2 anos depois a gente tem o quê? Fruto de uma pauta de movimentos sociais muito intensos, né? Nós estamos ali no movimento de redemocratização do país. Sim. O que a gente tem? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é na década de 90, o primeiro microsistema jurídico de proteção a populações vulneráveis. Depois a gente depois a gente vê o Estatuto do Idoso em 2003 e o atual, importantíssimo também, que conecta. Nós vamos conversar um pouquinho, mas a gente tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas vezes conectando e fazendo uma leitura conjunta com qual? Estatuto da pessoa com deficiência. Sim. Que vai proteger, né, toda a linha. Que protege todas elas, né? Exato. Eu queria dar fazer uma abordagem aqui agora, porque, obviamente, que tem todo esse arcabouço estruturado, organizado da sociedade, do direito constituído, né, para realmente proteger a criança, porque as projeções de quando alguma coisa dá errado em toda aquela linha que eu acabei de discutir, as consequências são muito sérias, né? Então, você se deu alguns exemplos, mas a gente pode ter, sim, hoje pessoas que têm doenças e patologias que custam muito para a sociedade, como síndrome do pânico, né? Como dificuldade de liderar, sim, né? De se relacionar. De liderar, de se relacionar, de trabalhar em grupo. Né? Isso tudo tem uma origem lá. E aí eu quero reforçar algumas coisas. O núcleo inicial, onde tudo isso acontece, é na família. Isso é muito importante, doutor E a Cristian. gente percebe que, a despeito de toda essa proteção estruturada legalmente que foi feita, a gente muitas vezes, nós estamos estruturando essas soluções para lidar com o problema já com a consequência constituída. Mas a gente não está olhando lá para a origem. Obviamente que nesse mundo moderno, o conceito de família mudou bastante. Né? Nós temos famílias constituídas de muitas formas, muitas maneiras. Família não é necessariamente pai e mãe biológico. Porém, é muito importante a gente dar ênfase que essa relação de construção do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, do desenvolvimento da personalidade da criança, ela exige uma atenção da família. Exatamente. A família, a estrutura da família precisa ser preservada, precisa ser organizada, seja ela construída em que modelo for. Ela é o alicerce, então, né, doutor Christian? É o alicerce, tem que ter a preocupação. Brincar, e a gente começou toda essa conversa aqui falando da importância do brincar. Sim. Brincar, a respeito dessa consciência lúdica que existe em torno disso, brincar, gente, é a profissão da criança. Exatamente. A gente tem que ter seriedade em disponibilizar para a criança o direito de brincar, porque para nós é o dever. E estimula a criatividade, né? Estimula tudo. Estimula tudo. Esse prêmio Nobel fala uma coisa que eu acho muito interessante, né, dentro da questão, né, de ser a profissão, né, dentro do que você coloca, que brincar é desenvolvimento de habilidades, é habilidade sobre habilidade. Então, quanto mais você brinca, a gente num mundo que depois essa criança vai ser entregue para o mercado de trabalho,
né? Ela vai crescer, Sim. ela vai ser entregue para o mercado de trabalho. É ali desde cedo desenvolvendo habilidades. E a importância também, né? Acho que só pegando, da gente nunca parar de brincar. E porque a gente está colocando, a gente está falando de desenvolvimento infantil, sim. O objetivo hoje é falar também sobre alguns verbos, e um dos verbos trazidos aqui é brincar, sim. Mas o brincar não é um verbo exclusivo, ele é um verbo inerente à nossa condição humana. Eu achei muito bacana que no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando fala do direito a brincar, ele está relacionado a, sabe qual princípio? Qual palavra? Qual deles, Carol? Liberdade. Nossa. Liberdade. Que legal. Liberdade. Então, o brincar, ele vai nos promover isso, desenvolvimento de liberdade, e isso nos acompanha na vida adulta, né? Aí que a gente vai ter condição de fazer melhores escolhas, ter repertório, né? Uma das grandes... dentro das grandes vantagens, né, de estimular a brincadeira na infância, mas aproveitando em todos os períodos da vida. Plasticidade neural, alivio de estresse, aumento do repertório, né, como eu estava aqui mencionando. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, né, sobre a questão da espontaneidade e do improviso. Sim. Então, preparando a criança para situações aí que a gente vai se deparar ao longo da vida, né? Que são diversas, né, e vão acontecer. E voltando na origem da questão, assim, entendendo que vários atores contribuem dentro desse universo, nós estamos vivendo hoje um tempo, um momento, onde as pessoas estão saindo para ganhar vida, estão trabalhando muito, estão ganhando dinheiro, mas estão se esquecendo de se voltarem para os seus próprios filhos, né? Vou citar aqui uma coisa aterradora. Nós estamos tendo um boom, uma explosão de suicídios cometidos por pré-adolescentes e adolescentes. Existem relatos de crianças que tiraram a própria vida. Mas olha que absurdo. Inclusive assim, né? na cidade de Uberlândia, viu, doutor Christian? É o anti-exemplo. Né? Esse é um problema mundial. Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas não estão olhando para o problema. Exatamente. Né? Hoje, com a tecnologia, com a internet, com os jogos, com tudo isso, é como se os pais... E eu digo pais aqui, eu estou falando da família, dos responsáveis, né? Eles estão terceirizando a condução da criação dos filhos, em todos os aspectos, não só cultural, educacional. O tablet está virando babá. Sim. Né? Antes tinha babá, que às vezes o pai saía e deixava babá. A babá interagia com a criança. Hoje o tablet está fazendo o papel da babá. A escola está tendo que dar a educação dos limites da criança. Os limites, eles são estabelecidos lá na origem, na criança com 2, 3 E a relação do pai com a mãe também, porque a criança hoje chega em casa e só vê o pai aonde? No celular. O exemplo? E cadê esse momento, né? Exatamente, esse excesso de tecnologia, não só com a criança, mas também vinda dos próprios pais. Tem até um nome hoje. Tava vendo isso, já estão dando até nome aos efeitos, né? A esse efeito provocado por essa má influência também do pai que fala, não use tela, mas ele chega, usa, né? Ele é o primeiro a usar. Né? E eu não sou determinista, mas existem algumas verdades, né? Que absolutas, que a despeito da gente gostar ou não gostar delas, elas se impõem. Com certeza. Uma delas, sobretudo, é o fato de que, durante o desenvolvimento neuropsicomotor e de personalidade de uma criança, ela precisa necessariamente ter referências. Exatamente. E se as referências dessa criança não são boas, ela vai ter uma distorção, por exemplo, da consciência do que é um valor tão importante como o que você disse, que é o da liberdade. Como que uma criança vai se sentir verdadeiramente livre se ela só fica trancada dentro de um quarto? Exatamente. Como que ela vai se sentir verdadeiramente livre se ela não tem segurança para brincar com seus amiguinhos na praça? Se ela não pode, dentro de uma comunidade, né? Se ela está no meio de uma comunidade e de repente ela escuta um tiroteio. Sim. Então, isso vai sendo incorporado para uma criança como sendo normal. Gente, isso não é normal. Não é normal. Eu estava falando sobre violência, né? A gente hoje, a violência, ela pode ser a violência contra si, né? Então, essa questão de automutilação, de suicídio, que realmente a gente sabe que está... sabe que está aumentando, sabe que a pandemia também afetou muito, né? E a gente
A gente tem visto pelos números a cabeça, também, né? Acho que a cabeça de todos, de uma criança a um idoso, foi muito afetada, né? Exige muitas habilidades de todos, né? E das crianças, dos adolescentes, a gente vê que repercussão em relação a isso hoje é aumento de automutilação, de suicídio. A gente tem, aí você estava falando de violência, da importância, nós estamos falando, perdão, da importância do contato dos pais, né? Nós temos outro tipo de violência, que é aquela provocada pelo próprio pai. São as relações interpessoais, mas a maioria da violência provocada pelas relações interpessoais vem de onde? De dentro da família. Aí nós estamos falando desde a agressão física, né, da discussão importante que a sociedade está fazendo hoje em relação às palmadas, sim, aos efeitos disso, até, mais gravosamente falando, de violência sexual. E a gente ainda tem uma violência que é a violência social, né, que é a falta de acesso à criança de muitas políticas. Então, assim, a gente são desafios, a gente olha para dentro de casa, é uma situação, mas aí quando você olha para o contexto, muitas vezes é um pouco desanimador, dada a desigualdade, dado muitas vezes a desestrutura, aí nem é por aspecto econômico, né? É muito pela desestrutura de lares. Então, é um desafio que a gente tem na nossa sociedade hoje. Pode, por favor, doutor Cristian. Sim, um pouquinho. Sim. Mas, assim, eu quero chamar a atenção que esse fenômeno que está acontecendo, ele não é um fenômeno único e exclusivo dos ambientes onde existe desestruturação como condição social. Exatamente. Não é só nas famílias mais humildes que a gente está percebendo isso. Nós estamos vendo isso acontecer em famílias que são abastadas, que têm muito dinheiro e que não conseguem e que se afastam do processo. Como eu disse, é inexorável. A gente pode gostar ou não. Crianças precisam de referências e de tudo, porque infelizmente a gente está vivendo uma sociedade, um ambiente polarizado politicamente, e eu não quero entrar aqui no coração dessa situação, dessa discussão, mas em nome de chamadas pautas, né, que nós estamos desenvolvendo, as crianças, elas estão sendo criadas e desenvolvidas sem referência alguma. E não é só de limite, eu estou falando de várias coisas. Sim, sim. Várias coisas. E nós estamos gerando personalidades extremamente frágeis e patológicas para o futuro. Exatamente. Né? Essa coisa de ficar postergando, por exemplo, as referências que são naturais e biológicas. Vou tocar aqui numa situação polêmica do que é ser biologicamente homem, biologicamente mulher. Quer queira, quer não, se a gente inclui esse conceito mais tarde na vida dessa criança, alguma consequência a gente vai trazer. Nós estamos tendo jovens que estão crescendo desprovidos de uma personalidade própria e eles são facilmente preenchidos por culturas externas diferentes, e isso está fazendo que a gente tenha uma sociedade fragmentada, uma sociedade que muitas vezes não consegue atravessar desafios ou dificuldades. E perde até a identidade, né, do indivíduo. Nós estamos construindo muitas vezes uma sociedade que não consegue enxergar o valor essencial da vida. A vida está perdendo sentido. Sim. E triste que a gente vê hoje, inclusive no mercado de trabalho. Nós estamos com adultos jovens que estão desprovidos de propósito, de motivação, que dispersam sua atenção, não mantêm foco, trocam de carreira como trocam de meia. Sim, né? Muito fragilizados. E isso, né, gera lá no final uma conta social, econômica, de saúde, sim, entendeu? Para as empresas, o custo disso para a sociedade, gente, é impagável. Exatamente. E é um desafio e é uma oportunidade também. Né, uma oportunidade de trazer para a mesa essa discussão, falar um pouco mais sobre isso e pensar qual é a causa de fato, né, de tudo isso estar acontecendo. Quando a gente fala de criança, a gente fala de uma criança de 7 anos hoje, que tem um tablet, que tem um computador, que tem um videogame. Eu tenho um menino de 10 anos, então ele fica muito tempo no videogame. E a gente tem crianças de 7 anos que têm mais informação que Sócrates tinha lá no passado. Né? E o que isso vai interferir? Inclusive, dessa informação, são muitas, né, informações, né, Carol? E assim,
tantas informações, muitas produtivas e outras nem tanto, e essa criança ela precisa lidar com isso, lidar com outras situações também, outras variáveis, e a gente tem muitas vezes a família longe, distante, pouco sensível a essa necessidade da criança. Eu queria até aproveitar e perguntar para o Dr. Christian. A gente tem aqui um médico, e a gente sabe que médico trabalha muito. A gente tem aqui também um executivo, né, de alto escalão, um presidente da nossa empresa. Então, com certeza, trabalha mais ainda. Como é que faz, Dr. Christian, para conseguir conduzir, né, a sua casa, a sua família, os seus filhos, tendo sensibilidade, conseguindo olhar para eles, colocar foco naquilo que é importante para o desenvolvimento e formação deles no dia a dia, tendo tantas atividades, tendo tantos afazeres no seu dia a dia e coisas tão importantes, e colocando a importância da criança e desse desenvolvimento e formação no lugar certo? Bom, confesso que não é uma tarefa fácil, né? Eu sou um médico casado com uma médica, que também tem uma jornada tão dura. Deve ser puxada tanto quanto, às vezes mais, hein? Sua esposa é pediatra. Pediatra, como a minha. Pediatra. Né? E agora, isso tudo, Poliane, passa por uma decisão. É uma questão de escolha. Assim, da mesma forma que você está falando tudo isso, eu vejo que tem pessoas que escolhem, por exemplo, ir para academia todo dia. Sim. É prioridade, né? Prioridade. Escolhem sentar num barzinho e tomar cerveja com tira-gosto. Perfeito. Escolhem, enfim, né? Escolhem ficar assistindo vídeos no YouTube. Sim. Né? Então, Netflix. É claro que a gente tem que encontrar um meio termo. Nós temos que trazer racionalização para isso. Mas, sobretudo, quando amanhece o dia que vem depois da noite, isso se resume a uma decisão. É uma escolha. Você pensa para mim que é fácil, depois que eu atendi como médico, às vezes muitas horas seguidas, fui para a cooperativa e trabalhei como executivo, e às vezes eu chego em casa 8h30 da noite, exaurido. Chega minha filha, papai, eu estou com dúvida para a prova de química. Eu vou sentar com ela e vou ficar com ela até 11 horas da noite. Mas eu preciso cuidar da minha saúde. Às vezes eu tenho que acordar mais cedo e fazer minha atividade física 5 horas da manhã. Né? Então, isso, buscar o equilíbrio. Equilíbrio e disciplina. Equilíbrio e disciplina é um desafio para todos Inclusive, nós. é excelente até como referência, nós estamos usando muito essa palavra, né, para a criança, né? Sim. É um adulto responsável, cumpridor de suas tarefas, trabalhador. O exemplo arrasta, né, Carol? O exemplo arrasta. Né? Então, é assim, que cuida da saúde, mas que dedica o tempo à família também. Então, a criança está te vendo ali, está formando vínculos, né? E é o tempo de qualidade, o que eu penso, embora... o que eu penso que em qualquer relação, é o estado de presença, né? Que é uma coisa que a nossa sociedade hoje está perdendo muito, em razão dos muitos estímulos que nós temos, é esse tempo de qualidade quando nós estamos no presente. Quem estamos no presente aqui, pensando no problema de amanhã, pensando que aconteceu ontem. Pensamento acelerado. Pensamento acelerado, né? Que é uma característica da nossa sociedade. Disfuncional. Com certeza, né? Disfuncional. É, um pensamento disfuncional nesse sentido. Então, assim, o pensar na infância, para quem tem a oportunidade de ter pai, mas o pensar, de certa forma, nisso, é também repensar nossas escolhas, né? Sim. Nesse equilíbrio. Escolhas. Exatamente. Decisão. Olha aqui, você chega em casa hoje e pega uma criança que está tendo um bombardeio de informação, nem sempre, na maioria das vezes, que não é de qualidade, antecipando exposição para essas crianças de assuntos que ela deveria só encontrar o mais tarde na vida. Lembre-se que eu falei aqui que o nosso cérebro é como um computador. Sim. Eu não posso instalar o Acrobat antes de eu ter um sistema operacional instalado. Se Exatamente. eu inverto essas coisas, certamente eu vou criar um problema. O senhor sabe, doutor Christian, que a idade hoje de acesso da criança à pornografia, você sabe quantos anos? Antes falava-se 11 anos, já se fala em 6. Sabe como é que dentro dessa questão? Pega o telefone, tá ali, da família. Sim. Aí a sociedade encontra depois no seio familiar com um abuso sexual dentro de casa, com um pai abusivo que bate na mãe e na criança. Olha o que acontece, olha como esse ciclo é vicioso. Sim. Imagine você, o que essa criança, isso aí os trabalhos científicos aí já reproduzem com um amplo domínio
amplo domínio. Eu acho que era isso que tinha que estar sendo colocado como conteúdo na internet, para as famílias entenderem que depois não adianta você ver que você produziu um filho que está reproduzindo uma agressividade que ele viu o pai fazer com a mãe. Exatamente, que esse foi lá na construção. Esse pai vai buscar o filho depois debaixo de um carro capotado na rua porque ele dirigiu bêbado. Ou depois vai ter que colocar ele numa clínica de reabilitação porque ele se entregou para as drogas. Aí a gente vai tratar a consequência, sendo que lá atrás, mas por que isso aconteceu comigo? Olha por que aconteceu. Olha como é que foi lá. Chegou em casa cansado e não foi ensinar a prova de química para o seu filho. Não é só ensinar o conteúdo programado de química. É seu filho falar assim, meu pai se importa comigo. Exatamente. Ele senta comigo, ele conversa, ele me protege, ele me acolhe. Isso é importante. Que é o coração da questão. Muito bom. E a gente falou de amor. E uma palavrinha da moda, a gente fala muito, mas nem sempre a gente consegue viver. É empatia. Empatia, muitas vezes a gente entende que é fazer o que eu gostaria que fizessem comigo, mas não é isso. Né? Empatia é ter a perspectiva do outro. E as personalidades são diferentes, os temperamentos são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, o que pode ser produtivo para a Poliane pode não ser produtivo para o Dr. Christian, para a Carol. E isso é muito importante, falar sobre isso é muito importante. E é importante também a gente pensar na individualidade. Né? São crianças que cada uma tem a sua individualidade, tem a sua formação, que às vezes tem certas variáveis que estão alterando essa formação, estão deformando essa criança para um futuro, e com isso os relacionamentos, as relações estão cada vez mais difíceis. A gente tem construído uma sociedade frágil, e a gente costuma até brincar que essa sociedade que está sendo construída agora, né, nessa geração, ela não questiona a sociedade anterior, porque ela é frágil. Ela, às vezes, o senso crítico, a autocrítica é muito pequeno, são muito pequenos, né? E ela acaba desenvolvendo essa parte individual de uma forma muito fragilizada, e isso impacta no mercado de trabalho, nas relações e no futuro dessas crianças. Eu queria perguntar então, para a gente, estamos aqui quase no nosso fechamento, mas perguntar para a doutora Carol, para Carol, né? Carol, como que você vê isso lá no futuro? Tudo isso que a gente falou. A gente falou de desigualdade social, sim, mas a gente viu que isso está em todas as camadas, independente da condição financeira. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu sou realista, mas eu acredito no ser humano. Então, assim, o dia que eu deixar de acreditar no ser humano, eu acredito que também é o sentido para mim, para eu viver, vai ser difícil, né? Perde sentido, né? Sentido. Então, na sua resposta, a gente tem muitos problemas, sim, sociais. A gente está conversando aqui sobre infância, a gente tem uma base, eu gosto muito de um livro, é um livro de leitura espírita, ele chama Paulo Estevão, conta a história do apóstolo Paulo. E aí... um grande exemplo. É um grande exemplo. Mas aí contando, né, da história, tem uma hora que ele fala muito do Vale dos Imundos, que iam para o Vale dos Imundos os idosos, as pessoas com deficiência e os órfãos. Daquela situação, isso é um contexto bíblico, mas a Bíblia também, né, e outros livros históricos, trazem esse contexto da sociedade há 2000 anos. Sim, eu penso que nós evoluímos muito como sociedade. Sim. Eu fiz um breve contexto aqui, né, da questão legal. Eu penso que também nos últimos 100 anos nós tivemos evolução. Temos problemas, temos desigualdade social, temos má distribuição, temos... né, questão de priorizações, talvez, que não estão alinhadas ao que a gente está conversando, sim. Mas eu acredito que o conhecimento também, os pais hoje estão buscando mais conhecimento, a sociedade hoje está mais participativa, a gente vê mais projetos sociais destinados à infância, ao esporte, né? Então, eu acredito, assim, embora nós tenhamos, sim, muitos problemas para resolver, eu vejo como oportunidade, nós estamos falando aqui para colaboradores, e eu penso que todos nós temos o potencial de fazer um diferencial na saúde, né, dos nossos clientes, de quem a gente toma conta. Em específico, eu acho que é isso. Trabalhar muito a ideia do investimento na primeira infância. Na primeira instância. Mesmo, eu também invisto muito na primeira instância, quem me conhece sabe? Eu tô ali. Mas o investimento na primeira infância, como esse retorno, né, como esse retorno social, a gente fala muito de medicina né, comunitária, medicina da família, e a gente sabe do contexto, muitas vezes trazendo a criança, é a oportunidade, não quer dizer que é determinismo, mas é a oportunidade que eu tenho de trazer a família e quem sabe, a partir daí também fazer, né, cuidar dessa família, cuidar
dessa pequena célula que é multiplicador. Então, eu sou otimista, assim, eu vejo que estamos construindo. Temos problemas, sim, temos problemas de fragilidade, viemos de uma pandemia, estamos num momento de enfraquecimento mental, mas estamos encarando a pauta. Eu acredito que esse primeiro videocast tem um tema, né, que é a infância, que é a necessidade da gente trabalhar isso. Mas como eu vejo com esperança. Como uma oportunidade. Como uma oportunidade. Estou vendo o copo meio cheio, mas eu estou vendo o copo, né? Isso é muito importante. E você citou aí o apóstolo Paulo, eu gosto muito. Então, vou aproveitar para dar a deixa. Né? Livros que falam sobre ele mostram que ele era muito dedicado e disciplinado. Então, aquilo que ele acreditava, ele fazia com que acontecesse. Né? Ele não perdia a esperança e fazia acontecer. Então, eu acredito que é um exemplo para nós, né, enquanto sociedade, de saber que as crianças, elas podem ser formadas, existe um trabalho, é muita disciplina, é muito foco, compromisso, sensibilidade, compromisso, mas que é possível. Né? E depende da gente, depende de escolhas, depende de prioridade e depende daquilo que para nós vai fazer a diferença no dia a dia das crianças, que é tirar a gente do centro um pouquinho e colocar essas crianças que estão do nosso lado no centro. Nós vivemos tempos onde nós estamos vendo uma sociedade polarizada e fragmentada. Sim. Porque todos direcionam a imensa maioria da sua atenção para a consequência do problema. A desigualdade social, ela sempre existiu. Ela sempre existiu e continuará existindo. Porém, o que a gente precisa ter é uma mudança no modelo mental de como enfrentar o problema. Eu divido aqui dois grandes comportamentos que eu considero extremamente ruins hoje, quando a gente vê da média da sociedade de modo geral. Existem aqueles que solicitam, que demandam ou que praticam uma visão mais de assistencialismo. Ou seja, eu vou atacar a consequência do problema. E a coisa mais triste e hipócrita disso é que ela se distancia da origem do problema, como se ela não tivesse participado da causa. Exatamente. Isso é que é duro. Excelente colocação. Isso é uma coisa. E existe também aquele outro tipo de personalidade que é pior ainda. É pior ainda. Ele se mergulha no micromundo, ele se mergulha nas suas crenças, nas suas convicções, muito provavelmente por um erro de desenvolvimento de personalidade lá atrás, ele não tolera o jeito do outro pensar. Não tolera as diferenças. Não tolera as diferenças. Sim. É como se é um egocentrismo tão absurdo que tudo aquilo que não é espelho, que reflete ele, é feio. É feio, né? E parece não ser verdade. Muito tóxico. Então, sobretudo, a gente tem que passar a pensar na origem do problema. Como que eu vou construir uma criança saudável se eu não participo da vida dessa criança? Como que eu vou construir uma educação sólida se eu não me preocupar com a divisão dos papéis que a gente tem dentro de toda uma linha de formação do ser humano, onde a família tem que cumprir o papel da família, Sim. A escola tem que cumprir o papel da escola, e o Estado, que não precisa ser esse Estado assistencialista pleno, só assistencialista, ele tem que fazer o papel dele fomentando uma discussão, políticas de desenvolvimento social. Crianças e adultos jovens precisam de oportunidades, mas não são oportunidades falácias, feitas da boca para fora, onde se acha até que existe algum certo interesse que elas não se materializem. Né? A gente vai criar pessoas escravas, pessoas frágeis, que vão precisar sempre de uma mão boa, que lhes joguem de vez em quando um osso para roer. Eu me posiciono frontalmente contra isso. Eu vejo, às vezes, crianças com distúrbio de personalidade, de consumo, por exemplo. Sim. E o pai nunca levou na feira. Elas acham que uma manga nasce na prateleira do supermercado. Cortadinha. Gente, isso é um absurdo. Mas exatamente. O contato com a natureza, assim, esse ponto, fora outros, né? Tudo. Que você está citando, mas esse contato com a natureza... Uberlândia está uma grande cidade, embora aqui tenha um agro que talvez permita mais.
Mas eu venho de uma cidade que, de fato, as crianças acham que carne já é da bandejinha que tá ali, o bife. É uma grande cidade com jeito do interior, né? Sim, sim. Tá pior, tá falando que carne é uma salsicha. Exatamente. E aí é pior porque ainda é comida de qualidade ruim. Exatamente. Industrializada, né? Comida industrializada, processada. E uma coisa só para não deixar de falar, né? Já que a gente entrou na parte de alimentação, vamos enriquecer, vamos nisso. Vamos. E, doutor Cristian, uma coisa que me preocupa hoje demais, né? Como trabalhando há muitos anos no sistema, né? Como a gente falou aqui mais cedo, sempre tive atenção à pauta da obesidade, porque operadoras de plano de saúde no nosso negócio são muito impactadas. E eu venho, assim, até então o olhar estava na pessoa adulta por esse contexto do que chega, né, no departamento jurídico. Mas eu tenho já há algum tempo lido e observado como é hoje preocupante a pauta da obesidade infantil. É assustador ver, né, no mundo, no Brasil, então, esse número é preocupante. E a gente está falando aqui de contato com a natureza, a gente está falando de brincar, a gente está falando de atividade física e alimentação saudável, que são aspectos fundamentais para um bom desenvolvimento. A gente está falando de desenvolvimento infantil. Sim. Né? Então, essa pauta hoje da obesidade infantil, até não sei como é no consultório, como é que você observa isso hoje. Aqui em Uberlândia eu até tenho impressão, eu já falei até outro dia, eu comentei isso, as pessoas aqui tendem a ser muito saudáveis, praticam bastante esporte. Isso é muito bom como uma cultura, mas claro que isso, socialmente falando, é que não escapa dessa realidade. O senhor observa isso? Como é que o senhor tem visto hoje essa questão da obesidade infantil? Olha, a despeito da gente, às vezes, assim, num microclima, numa realidade local, a gente consegue enxergar e ver que as pessoas estão caminhando um pouco nisso, tem melhorado bastante. A gente ainda está vivendo uma epidemia de obesidade. Uma epidemia. Isso é um fato. E as pessoas, e aí que eu digo, Poliane, que eu fico muito aborrecido com essa questão do valor, da qualidade de informação e da cultura a qual as nossas crianças estão sendo expostas. A qualidade. A gente tem um mar de informação, mas de informação mal direcionada e de qualidade muito ruim, né? Exatamente. Veja bem, quem mata mais? Um vírus numa pandemia ou a obesidade? No entanto, a gente assistiu de forma terrível um amplo debate na sociedade, como se a única coisa que existisse naquele momento fosse a Covid. Exatamente. Eu não discordo, não. A pandemia foi terrível, avassaladora, tirou vidas, inclusive de profissionais médicos, enfermeiros, de pais, de mães. Nós temos que cumprir o luto, mas nós não podemos perder de perspectiva que a obesidade também mata muito mais. E muito mais. Mata em escala, mata de forma... Não é que só mata, incapacita, porque a obesidade gera diabetes, que geram renais crônicos, amputados, cegos. Exatamente. Eu dei só um pedacinho da vertente da consequência da obesidade. Sim. Né? E ninguém se preocupa. Eu gostaria de ver um amplo debate da sociedade, da imprensa, dos instrumentos de saúde, das operadoras de saúde, do nosso judiciário. Eu queria ver esse amplo debate da sociedade discutindo um problema de altíssimo impacto que mata muitas e muitas e muitas pandemias. Muitas, assim, proporção é desproporcional. É gigantesca, e né, a proporção. Quem compra a comida que a criança come? Os pais. A família. Olha, a gente, assim, a estatística diz que dificilmente você vai produzir uma criança com sobrepeso, obesa, onde todo mundo na família dela também não é obeso. Nós precisamos desenvolver bons hábitos. Hoje, o que a gente cria? Nós desenvolvemos uma excelente tecnologia para executar a cirurgia bariátrica. Isso lá quando começou, quando eu era acadêmico, nós tínhamos uma taxa de mortalidade da cirurgia bariátrica altíssima. Hoje, é mínima. Mínima. Excelente tratamento. Mas é certo eu resolver o problema dessa ótica. Exatamente. Foi lá na consequência, né? Eu não fui na causa. Há muitos anos, quando entrei para o sistema, eu tive a grande oportunidade, em 2014, de ver a doutora Silvana Kelles. Ela é uma pesquisadora
eu gosto bastante de ler o trabalho dela, falando sobre um estudo randomizado, que eu acho que com mais de 5.000 pacientes bariátricos, e aí pensando um pouquinho na infância, porque a idade dos pacientes operados, isso é uma coisa que a gente tem o privilégio de observar como trabalhador da saúde, ela só vem reduzindo, né? Então, isso é uma coisa... E aí, isso cai no adolescente, né? Isso cai desde a infância. Mas falando muito sobre isso, né, e da importância da gente ter consciência sobre essa pauta, porque a gente está criando uma geração, é um pouco pesado que eu vou falar, de mutilados, cujo efeito, só o tempo, só estudos a longo prazo vão poder efetivamente serem concretos, mas os efeitos mais imediatos, embora a mortalidade de fato seja mínima, você diminui muito a absorção de vitaminas, você muda tudo, nutrientes. Então, as consequências são de depressão, muitas. Psicológicas são grandes. De depressão a vícios e tudo. Isso. E por que nós estamos trazendo esse... Por que eu trago isso para a infância? Porque, de fato, crianças mais deprimidas, frustradas, sedentárias. Sim. E aí você vê que o caminho, né? Deixa eu pegar esse gancho aqui. Deixa eu pegar esse gancho aqui. Essa distorção das informações que estão sendo oferecidas para que as crianças tenham a percepção do mundo o que nós temos hoje é uma coisa assim impressionante. Vamos falar um pouquinho de outro assunto agora. Vamos pegar quais são as referências que as nossas crianças estão tendo no universo da cultura, da música, do culto ao corpo. Porque a gente falou de uma coisa muito boa aqui agora, que é atividade física. Sim, isso que é muito importante. Mas, infelizmente, o que está sendo vendido, a percepção que está sendo ofertada para essas crianças é de que existe um padrão de beleza perfeito, um corpo perfeito e tudo. E aí, hoje, eu vejo adolescentes que chegam no meu consultório como oftalmologista e não toleram o uso de lente de contato, e você sabe que você precisa passar um óculos para uma miopia de 4 graus, a criança chora, traz um impacto, e o que é pior, isso é alimentado pela mãe. Ela quer usar uma lente? Ela quer usar uma lente e não pode, por exemplo. O óculos para ela, que é uma solução para ela enxergar melhor, traz para ela um problema da percepção, assim, de amor próprio, de consciência própria, né? E que ela, assim, ela prefere não enxergar do que usar uma correção. A idade para a cirurgia é mais tarde. E não são todos que podem fazer. Então, o impacto que isso tem para a criança, às vezes é tão grande que ela não quer ir mais para a escola. Agora, por quê? Porque as referências dela no seio familiar é de que a beleza e o padrão social da beleza importa mais do que qualquer outra coisa, inclusive que a saúde. Eu já vi garotas de 15 anos de idade, 15 anos, que querem colocar prótese de silicone, sem sequer ter tido tempo suficiente para o próprio desenvolvimento hormonal desenvolver a mama. Gente, isso é uma distopia. É uma aberração. Nós estamos doentes. E o que nós todos estamos fazendo aqui para mudar essa realidade? Tem um documentário muito bacana na Netflix falando sobre essa percepção. Não vou saber agora de cabeça, assim, mas é fazendo uma analogia assim, primeiro do filtro do telefone. Vamos pegar aqui uma origem hoje fácil, né? Hoje é difícil quem não use um filtro. Tirou uma foto, já por si só já não é você. É verdade. Né? Então, muito utilizado o filtro, já afina o nariz e tudo. E as crianças estão com acesso, né, muito facilmente a essa distorção de imagem. Começa aí, a distorção de imagem começa aí. Nossa. Aí vem as referências. Eu também, como eu falo, que eu sempre estou olhando o copo ali, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente hoje, pelo crescimento de uma pauta de diversidade, a gente também vê crianças se identificando em outras propagandas. Você vê a Disney fazendo filme com princesa preta, a identificação, coisas lindas acontecendo, cabelos cacheados. Então, assim, a gente tem o lado bom da referência. Eu estou pegando o lado bom da referência, tentando. Mas, de fato, famílias que cobram muito em relação a quantos históricos de pessoas com problemas relacionados a peso vêm da cobrança dentro das casas, né? Que a gente escuta. Eu tenho relacionamentos
pessoais, né, em que a gente tiver essa narrativa. Então, essa cobrança em relação a essa imagem, há uma cobrança forte, né, e há uma cobrança social em relação à imagem. Eu estava falando do documentário da Netflix, que era isso, é a introdução do filtro, é a naturalização da cirurgia plástica. Hoje a gente já tem aí décadas, né, da consolidação da especialidade, em especial desenvolvida para o lado da estética, né? A gente tem aqui um grande expoente. Isso é natural e não é o problema é a gente ter aquele comportamento anacrônico. Sim. É a exposição no equilíbrio, momento certo e na hora certa. Sim. Então, vamos mudar um pouquinho essa discussão aqui para um outro exemplo, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos discutir agora um pouco a questão da exposição à questão da sexualidade ou da educação sexual. Então, hoje, uma criança, ela olha para um fenômeno cultural, e aí a hora que ela olha para aquela referência, tá lá vendo às vezes um artista, um cantor, ter uma verbalização com palavras que não são apropriadas para uma criança. Você vê uma questão de valorização do corpo, da sensualização, da sexualidade. Nada contra, né? Tem quem gosta, quem não gosta, né, disso tudo, né? Então, isso não é o problema. Não é o problema você querer fazer uma cirurgia plástica para ficar mais bonito, melhor consigo mesmo. Eu sou um defensor disso. O grande problema é o momento. Eu pego uma criança de 3, 4 anos que está olhando para um artista, para uma manifestação cultural, vendo uma distorção daquilo, que não é uma distorção para nós que somos adultos, mas é uma distorção para criança. Muitas vezes para muito adulto também, né? Também. Aí eu gero depois um adulto que tem problema em se aceitar com a própria sexualidade dele. E onde que está o problema? Lá na origem do problema. Repito, eu vou morrer batendo nessa tecla. Nós estamos discutindo muito a consequência e às vezes até com conotações assistencialistas de natureza e ordem populista, né? Vendendo uma ideia que não retrata a questão na sua origem. Mesmo sendo qualquer pessoa. Eu lembro de uma frase do Kennedy, que ele falava o seguinte: tá todo mundo esperando o que o seu país pode fazer por você. Mas ninguém está querendo discutir o que você pode fazer por você mesmo. É verdade. E não em relação ao seu país. Muda seu pequeno mundo. Muda a qualidade da relação com seus filhos e com a criança. Você não precisa de dinheiro para fazer isso. Tem dia que eu saio de casa sem R$1 no bolso. Pego minhas filhas e vou caminhar no parque, vou caminhar na praça, brincar com as florzinhas e com as folhas que estão lá. Para elas isso tem um valor único. Faz a diferença, Leva a criança na feira. E se cada um faz a sua parte... Quanto custa um pastel? É aquela história do beija-flor, né? Se cada um faz a sua parte, não importa se ela é pequena, mas ela vai fazer a diferença. Porque faz a diferença com uma pessoa, com um indivíduo que vai impactar toda uma sociedade. Eu tô pegando uma criança de 3, 4, 5 anos que tá querendo comprar o Nike... Não sei nem se eu podia estar citando a marca. Última geração. Mas isso, não tem problema. A questão não é essa. A questão é que ela tem 3 anos. Para ela, o sapato que ela tá usando, pouco importa. E isso é uma coisa... Isso mostra... o fato em si mostra, assim, claro, não é um julgamento, né? Nós temos que tomar muito cuidado e eu acho que hoje é uma pauta muito importante, principalmente do universo feminino, né? Desse sentimento de culpa. Mas provavelmente essa criança, por exemplo, estava lá vendo televisão. Onde que ela teve acesso à Nike? Então, coisas importantes o estímulo, hoje, né? O estímulo. Estou no marketing, vem do marketing. Nós conversamos sobre alimentação, mas outra coisa importante, isso aqui é do marketing. Sim. E eu acho isso interessante, que Olha é essa questão da propaganda. Muito grande. Da propaganda muito estimulando grande. o consumo, Exatamente. Né? Isso é muito assustador. Eu não sei, eu fico vendo os canais infantis. Agora aí que você entende totalmente. Disso, e a gente fala de medicina preventiva, né? Então, assim, tudo parte da prevenção. A Unimed Uberlândia, ela se preocupa justamente com a origem, qual é a causa e não com a consequência. E trabalha para que lá no futuro a gente construa algo que seja positivo para toda a sociedade e para o indivíduo também. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, por exemplo, de uma sociedade que constrói um marketing que muitas vezes não se preocupa com a sociedade. Isso. E nós precisamos focar nisso. Né? Um marketing, uma empresa, uma organização que se preocupa de fato com a sociedade e que tenha de fato ações que são efetivas para resolver. Porque senão a gente vai sempre, como o Dr. Christian falou,
falou, trazer ações que vão ser muito mais assistenciais e essas ações não vão resolver lá na frente o problema maior. Porque resolve aqui uma situação, mas essa mesma pessoa talvez tenha a mesma situação lá na frente, porque ela não vai aprender a fazer com que aquilo ali, que foi um problema no passado, seja por ela mesma trabalhado e construa um futuro diferente para ela. Então, eu queria aproveitar só esse gancho, doutor Christian, de a Unimed Uberlândia se preocupando com essa questão de cuidar, né, de ser preventivo e não simplesmente de chegar lá na frente, cuidar, tratar a doença, né, tratar o problema, mas cuidar desde o início. Então, eu acho que assim, nós como empresa, eu como marketing, né, como gerente de marketing, com toda a minha equipe, tenham certeza, a gente se preocupa e a gente tem buscado passar para a sociedade, passar através da Unimed Uberlândia, do posicionamento da marca, a importância que a gente dá à sociedade, à criança, à formação, à construção de um futuro e pensando em tudo, pensando em meio ambiente, pensando em pessoas, pensando nos relacionamentos e pensando no que hoje nós podemos fazer de diferente. Se cada um faz a sua parte, a gente sai do lugar que a gente está e a gente vai para o lugar que a gente quer ou para o lugar que a gente precisa estar. E eu queria perguntar, doutor Christian, Carol também, eu queria que vocês falassem um pouquinho da infância de vocês antes da gente partir para a nossa finalização, hein? Claro. Bom, quer começar comigo? Pode ser, doutor Christian. Eu tive uma infância fantástica. Eu sou de uma cidade pequena, sou de Araguari, cidade do interior, né? Cheio de cachoeira lá pertinho, né? Tem muita cachoeira. Eu visitei algumas já. Mas... E não pode deixar de falar de coxinha, por mais que tenha alimentação saudável, mas... não é o melhor exemplo de alimentação saudável, né? Mas de vez em quando não faz mal também, não. O problema é tornar isso uma coisa do dia a dia. Mas eu nasci numa família estruturada, de cunho, eu diria para vocês, até matriarcal, né? Olha que minha legal. avó, eu nasci a força da mulher. Centro, isso, minha avó materna, uma pessoa muito forte, de personalidade, agregadora, né? Nós somos muitos primos, nós somos 17 primos. Olha, que família grande. Todo hoje. Por isso que eu digo a importância dessa construção lá na família, de ter referências, né? Sim. Pelo menos uma vez ao ano nós nos reunimos todos. E estamos tentando levar esse espírito para as próximas gerações. E referências saudáveis. Saudáveis. Família, né? Obviamente, que expostos à vida como ela é. Né? Não quer dizer que a gente não desentendia, não brigava, não discutia, mas isso tudo é importante para a formação da personalidade, do caráter, no estabelecimento de limites, né? Sim. E eu fui exposto ao estudo, a ter as minhas responsabilidades, a ter minhas responsabilidades até com os meus irmãos mais novos, né? Eu aprendi a cozinhar, aprendi a limpar. Outra coisa que não tem acontecido hoje em dia, as crianças não participam da gestão da casa, do domicílio, né? A gente vê famílias humildes, né? Obviamente que eles fazem os próprios trabalhos domésticos e tudo, né? E as crianças querem tudo pronto dos pais, né? E a mãe, sobretudo, nisso, recebe uma pressão, uma jornada muito grande, né? E eu não, lá em casa a gente tinha que ajudar, às vezes tinha a pessoa que às vezes ajudava, mas a gente tinha nossas obrigações. Então eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a subir em pé de manga, minha manga não nasceu na bandejinha do supermercado. Não sentia tédio, como hoje as crianças, tudo é tédio, porque está acostumado tanto ali, né, no computador, no celular, né? Tanto estímulo que 5 minutos ali ele já, que tédio, não tem nada para fazer. Minha mãe me cobrava o ponto da escola, acompanhava minha educação, né? E deu certo, porque minha mãe formou 3 médicos, né? E eu não passei no vestibular de forma direta, eu não fiz cursinho pré-vestibular. Então, assim, tudo isso, né, gerou o adulto que está aqui agora conversando com você. É uma construção. Né? Então, eu tive brincadeira ao ar livre, eu brinquei, eu fiz esporte. A gente esqueceu aqui, a gente nem falou do esporte, da importância do esporte. Junto com brincar lá, o esporte também. O esporte traz disciplina, traz inter-relação, traz trabalho de equipe. Eu tive tudo isso na minha infância. Na cidade pequena isso é muito bom. Eu podia ir de bicicleta para minha escola. Isso é um né? luxo. Hoje parece que se um pai deixa o filho ir de bicicleta na pracinha de frente à casa. Né? Não, esse é um luxo mesmo hoje, ir de bicicleta para a escola, né? Uma criança. A minha infância foi uma infância muito... Eu tenho as melhores lembranças da minha infância. Uma coisa que eu me lembro muito, eu acho que a vida não tem coincidências, né? Meu pai é médico. E era muito comum, sempre fui agarradinha, sou a filha mais velha, somos 3 irmãos, sempre fui agarradinha no meu pai.
E o hospital que meu pai trabalhou a vida inteira é como se fosse um bairro bem distante, assim, quase é mais longe que talvez que Araguari, daqui. E, lógico que não era com uma frequência. Na minha cabeça, a frequência talvez seja maior. Ele me levava para o hospital. Naquela época não tinha. Hoje você não faz isso com uma criança, né? Vamos falar a verdade. Mas, assim, eu tenho eu tenho excelentes lembranças, né, de no Mineirão com meu pai, assim, dos meus pais. Marca, né? Marca, né? O tempo de qualidade, ele marca, gera memórias. Gera memória, isso mesmo. Então, eu acho que isso... Criar memórias. Criar memórias. Brincava na rua, eu ainda consegui pegar uma fase... fui nascida e criada num bairro que chama Serra, né? Então, assim, uma pirambeira. Mas a sorte que a rua da casa da minha avó, que eu morava pertinho, era plana. É plana. Então, a gente ainda conseguia brincar um pouco. Hoje, só acho que é inviável, né? Dessas realidades, dessas condições. Você veio muito para brincar no play do prédio, que é tanto de menino. Então, eu tive uma infância muito boa. Eu tenho amigas que me acompanham desde... Apertava a campainha das casas do lado e saía correndo? Certamente, não, né? Certamente. Brincadeira porque de um bairro criança. muito residencial era muito comum. Pois é, Carolina. E aí eu vejo o seguinte, pegando um pouquinho do que tu falou aí, nós temos que ocupar os espaços. Nossa, nós temos que projetar e participar da formação das nossas crianças. Nós temos que voltar e reconquistar o direito de andar de bicicleta na rua. Isso o direito de poder brincar no parque. Eu não me conformo Eu com vou isso. contar uma experiência minha, eu sei que a gente está acabando, vou contar uma experiência minha, espero que não... Eu até bem pouco tempo atrás, eu fiz uma experiência, estava contando o Dr. Christian, eu dei uma pausa na minha carreira profissional, eu fui estudar inglês fora do Brasil. Era um sonho que eu tinha, fui realizar. E lá eu fui babá, fui minder, que eles falam. E eu posso contar que eu tenho, não tem 3 anos, eu tive essa experiência de vida, isso é único. Eu ia buscar as crianças, eu na minha bicicleta, e eu buscava crianças de 4 e 6 anos, ele no patinete, ela na bicicleta. Isso é fantástico. E eu vi essa educação, né? Experiência. Então, eu desejo isso, eu sonho com isso. Passou né? a imagem aqui na cabeça agora. Então, né, a gente vai construir esse lugar. E Uberlândia é muito propício. Vamos construir. Muito Vamos propício. ocupar os espaços. E eu queria falar um pouquinho de uma coisa que a gente deixou para trás aqui, que é a inclusão. Muito importante, doutor Christian. Muito bem lembrado. Porque a gente está agora abrindo um centro de reabilitação infantil. Sim. E aí eu quero introduzir, mas eu quero que você fale primeiro que eu. Tá bom, fala pra gente prazer. Então, Carol. Tá, então eu vou agradecer, né, a oportunidade. Primeiro, eu acredito que a existência do Centro de Reabilitação tem grande participação pelo fato de eu ter sido convidada aqui, porque é um grande prazer estar participando desse projeto. Sinto que as pessoas estão engajadas e mobilizadas. É um projeto lindo, né? A gente quer participar. Na Unimed Uberlândia, e mandando um abraço para todos, que são muitas pessoas, é impressionante como a gente conseguiu conectar pessoas em prol desse projeto, desse objetivo. Está sendo fácil? Não. Nós temos questões estruturais de rede? Com certeza. Mas a partir do momento que o direcionamento... Claro, nós vamos inaugurar a nossa unidade de reabilitação e será uma excelência. E será uma unidade de excelência. Com qual objetivo? Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de crianças com deficiência e com necessidades especiais nesse sentido. Né? A gente vai colocar aí a deficiência física, a deficiência sensorial, a deficiência mental. Então, nós estamos nos preparando. O centro não envolve só o centro, envolve pessoas que trabalham no centro. Sim. Então, a Unimed está investindo, né, na capacitação desses profissionais. E eu falo que a gente para efetivamente, para a inclusão acontecer, não pode ser só uma inclusão de consultório. Tem que ser uma inclusão da porta de entrada ao momento de saída, da recepção. Então, é um desafio, nós estamos vivendo esse momento. Acho que estamos todos aí... eu vejo a possibilidade de cada um, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro daquilo que é a sua função, que executa aqui na nossa cooperativa, contribuir com o seu trabalho, ir lá visitar e fazer a boa propaganda, né? E a gente torcer muito para essa unidade que vai ser lançada aí em breve. E que Estamos já ansiosos, é sucesso. Viu, doutor? Agora eu quero ouvir o senhor sobre as promessas. Eu também. Agora eu ouvir Agora. que o nosso presidente tenha falado desse grande momento para nós. Bom, eu vou começar por um outro caminho, depois eu vou chegar no nosso centro de reabilitação. Tá bom. Ou melhor, eu vou até começar pelo centro de reabilitação.
O Centro de Reabilitação da Unimed Uberlândia, ele já nasce, né, com essa consciência da gente fazer o que é diferente, com um outro olhar, né? Eu sempre digo, onde eu vou, eu falo, eu fico muito à vontade em falar desse assunto, porque eu sou pai de uma menininha com síndrome de Down que está dentro do espectro do TEA, né? Então, o senhor fala com propriedade, eu né? falo com propriedade de quem está na pele, de quem está gerindo a empresa para construir o ambiente e de quem vive o dia a dia, a realidade. Sabe as do necessidades, que é isso. sabe o que é importante de fato. Exatamente. Mas retomando isso, nós estamos discutindo aqui, né? O Centro de Reabilitação, fantástico, vai nascer com essa pegada da excelência, da integração da linha de cuidado com a navegação. Tem muita gente explorando esse tema aí, envolvendo judicializações absurdas, com terapias que sabidamente não têm a efetividade prometida. A gente vai começar a ver a né? questão aí a gente vai começar a ver essas denúncias acontecendo. Porque eu defendo que a gente tem que ofertar sempre o melhor, Sim. né? Mas com evidência de resultado, Aquilo com que de fato produção faz científica sentido, né? de peso, robusta, feito com controle. Nosso centro de reabilitação vai nascer assim. Sobretudo medir a qualidade e os resultados dele, né? Por que eu digo isso? Agora eu vou chegar onde eu queria, né? Não existe inclusão feita a caneta. Não existe inclusão com canetada. Perfeito. Né? Incluir não é você ir lá e fazer uma lei que toda escola tem que prover um profissional para acompanhar a sua criança para ir lá. Isso é importante? É importante, mas não é o coração do problema. Incluir é desenvolver. Muito bom, acho que a palavra Se você certa não pra desenvolve aquele ser humano, ele nunca será incluído. E para isso, todos nós temos que arcar com o nosso quinhão de responsabilidade. Primeiro, a família, que deve reconhecer o problema rápido e passar a ter uma atitude proativa e dedicar horas do seu dia para poder desenvolver a sua criança. Hoje, assim como na escola, que os pais querem que a escola crie o filho, muitos projetam na operadora de saúde o desenvolvimento das suas crianças. E ele mesmo, às vezes, em casa, não faz a sua parte. Exatamente. Ele quer uma solução externa, Vinda simples, de fora pra dentro. prática, mesma coisa na educação, mesma coisa na escola. Sim. E assim sucessivamente. Quer que a escola faça papel, quer que a operadora de saúde faça papel. Então, primeiro, nós temos que desenvolver uma consciência que incluir não é pegar seu filho e levar para fazer a terapia. Incluir é você estar convicto do desenvolvimento, você contribuir para a formação neuropsicossocial dele, você levar ele para se expor às experiências do dia a dia. E só em ambiente controlado. Eu vou falar aqui de coração aberto para vocês. Controlado é uma coisa. Quantas vezes eu vejo que a família leva o filho para terapia, busca na terapia, leva na terapia e tal. Vai no clube, leva no clube. Mas quantos levam o filho portador de necessidade especial, seja lá qual for, para fazer compra no supermercado? Exatamente. Coisas simples do dia a dia. Para poder acompanhar no banco, na padaria. Exatamente. Fazer coisas que os outros... Então, como que a gente vai passar para o outro a consciência de inclusão social? Como que eu espero? Eu já passei por isso, tá, gente? Eu já passei de eu estar num restaurante, minha filha querer brincar na brinquedoteca e eu ver que todo mundo olha torto. Eu já tive minha filha barrada numa brinquedoteca de um restaurante famoso de Uberlândia. Então, e do pior jeito. Daquele jeito que dói nos pais. Isso, exatamente. Agora, se eu não levo a minha filha para tentar entrar dentro daquela brinquedoteca, se eu não levo a minha filha para fazer compra comigo no supermercado, se eu não levo a minha filha para fazer coisas do dia a dia, como que eu vou exigir que o outro tenha uma percepção aderente à pauta da inclusão, sendo que eu não me exponho àquilo? Se você não faz, porque é natural de fazer o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil você acaba talvez protegendo uma situação que quando sua filha estiver na fase dela fazer sozinha, ela vai passar talvez por isso sem ter o suporte,
o repertório, ver como é que o pai reage àquilo. Então, de fato... Se todo mundo que fosse a um supermercado e levasse um filho cadeirante empurrando junto para fazer as compras, aí eu poderia, com propriedade, exigir que aquele supermercado fizesse uma rampa. Muito bem, isso mesmo. E isso vale para tudo. Exatamente. Agora, é fácil fazer isso? Não é fácil. Porque dá trabalho, né? Dá é uma trabalho. construção. Você contou o seu caso, queria compartilhar o caso da minha avó. Eu tenho 2 anos, eu comecei a estudar em razão da judicialização, em razão, né, da mudança legislativa em relação ao entendimento do que é a cobertura para essas técnicas. Lá, mais ou menos em 2020, comecei a estudar sobre terapias especiais, muito focada para transtorno do espectro autista. E, por uma necessidade, fui fazer pesquisa de campo. Fui ouvir mães e fui procurar as mulheres próximas a mim. Pais também, né? Mas já falei que só procurei mulheres, é verdade. Sim. Dentre as pessoas que eu fui ouvir minha avó. Minha avó tem 91 anos. E meu tio, caçula, irmão do meu pai, ele tem um retardo mental, ele tem uma deficiência mental. Né? E aí, na entrevista com a minha avó me conta, minha avó é uma mulher maravilhosa, sorridente, alegre, leve, ela contando assim, Carol, quando eu levava o neto no supermercado criança, e, assim, sem a questão de visual, estereotipias, o máximo que o neto poderia, talvez, transparecer uma deficiência, porque ele sempre teve aquele óculos mais fundo, mas o comportamento também. Ela me contou que por mais de uma vez pessoas a acessaram e perguntaram, a senhora não tem vergonha de sair com seu filho? Não. Isso, eu estou falando, o meu tio tem 50 anos. 50 anos. Minha avó, 91, me contando, minha avó, né, foi a última gestação dela. Então, eu fico imaginando, tem uma construção de uma pauta, tem vários movimentos anticapacitistas. Nós temos, felizmente, hoje, a Unimed Uberlândia está promovendo de forma muito bacana várias discussões sobre diversidade, sobre inclusão, sobre equidade, trazendo os conceitos, né? Então, até convido todos a participarem, saber o que está acontecendo, porque a mudança ela começa conversando assuntos difíceis. Nós estamos aqui conversando assuntos difíceis. Sim. E difíceis, polêmicos. Que gera impacto econômico. Exatamente. Que tem custo. E aí você vê 50 anos depois, a gente ainda tem, e a gente ainda vai ter, e isso provavelmente é uma situação, né, que... Deixa eu contar para vocês uma coisa, olha como que isso é interessante. Eu tenho um amigo pessoal que ele é dono de um restaurante na cidade. E aí a vigilância foi lá e exigiu dele que ele construísse um elevador de elevação. Construísse um elevador de elevação, porque no restaurante dele existem 2 ambientes com mezanino superior. Custou caro para ele fazer aquilo. A gente sabe, eu conheço ele, pessoalmente, ele vive daquela atividade, né? Enfim, ele falou, poxa, Cristian, tá bom, eu vou lá, vou seguir, preciso seguir no meu negócio. Ele foi lá e construiu o elevador. Aí, eu sou muito próximo, eu vou lá muito. Sim. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, sabe quantas vezes alguém subiu aqui nesse elevador? Nunca. Eu uso ele hoje, eu criei um depósito de bebidas em cima, eu uso o elevador para subir bebidas para o mezanino em cima. E por que isso acontece? Vamos tentar discutir um pouquinho. Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente não ocupa os espaços. Exatamente. Né? Aí a gente fica discutindo o problema pela consequência, exigindo que a sociedade muitas vezes tenha um custo irracional e desproporcional disso, o que acaba se voltando contra as pessoas que são portadoras da deficiência. Sabe por quê? Porque esse amigo meu, lógico, ele é esclarecido, meu amigo, conhece a minha filha, conhece tudo. Mas numa pessoa menos esclarecida, pode gerar nela uma certa rejeição ao fato. Isso que você disse, nós temos que conversar sobre as questões difíceis. Nós temos que conversar o que de fato é essencial para a gente dar assistência, por exemplo, para uma criança portadora do espectro do TEA, como eu tenho, e onde a gente está desperdiçando dinheiro. Exatamente. Tira o foco do que é importante e coloca em coisas eu vejo que a gente fica focado, tem que ter acesso, enxurradas, judicializações, mas e a efetividade? Exatamente. Será que se eu não fizer um pouquinho o lado de olhar a conta, o custo, será que todo mundo vai conseguir pagar o plano de saúde amanhã? Será que o SUS vai conseguir ofertar
todas essas terapias massivamente. Eu venho fazendo umas analogias, assim, é um pouco assustador. A gente precisa levar para a sociedade essa discussão e abrir essas contas. Mas esse trabalho a gente está fazendo, dá trabalho. Abrir a caixa, né, Carol? Mas está sendo feito. Você tem que colocar a verdade. Vou além. Desculpa. Vou te interromper, mas Não, vou além. claro. Vamos imaginar hoje que eu vou falar aqui para vocês de uma situação hipotética, do mundo hipotético que a gente vive no dia a dia. Mas qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mera coincidência. Okay? Vamos falar como se eu estivesse escrevendo uma novela, né? Então vamos ao seguinte, existem hoje alguns medicamentos, algumas terapias que a gente gasta para um único indivíduo. Vou chutar aqui um valor, isso é muito comum. R$1,5 milhão para uma pessoa. Esperança. Né? Sim. Esperança. Vamos citar algum medicamento específico. Sem fazer propaganda para o coincidência. laboratório. Isso, mas vamos falar o seguinte, a gente gasta. Do ponto de vista do valor essencial da Sim, vida, não há sim. dúvida. A gente tem que olhar a vida o indivíduo, é o maior Sim. valor. Mas ninguém quer fazer a discussão difícil. Ninguém quer fazer a discussão difícil. Ninguém quer sentar numa mesa e ser transparente e falar sobre a verdade. Vamos imaginar o seguinte, a quantidade de recurso que eu tenho que usar para gerenciar esse medicamento para um indivíduo, protegendo a vida e tudo, ou a qualidade de vida, ou tentando evitar um desfecho desfavorável numa situação dessa, a gente tem que saber muito bem como é que a gente vai medir isso. Porque se eu for usar esse recurso de forma anárquica, o sistema não se mantém. Além de As coisas anárquica, custam dinheiro. Sim, sim. Exatamente. E por isso a gente tem que pensar numa forma que seja efetiva Isso. mesmo, Aí né? falta medicamento. Vamos imaginar na escala do consistente. SUS. Eu gasto lá, às vezes, numa judicialização, uma conta de R$1,5 milhão para Sim. tratar uma pessoa. E falta dipirona na enfermaria de pediatria para tratar uma crise convulsiva. Uma criança fica com uma sequela, uma anóxia, por uma crise por falta de dipirona. Isso que eu estou contando aqui para vocês não é um cenário hipotético. Isso já É uma aconteceu. realidade. E acontece todos os dias. Então, vamos convocar a sociedade para uma discussão ampla, aberta, transparente, Sim. verdadeira, sobre os nossos problemas? E não tem milagre, né? Assim, não a tem. gente tem ali um pote, né? Esse pote ele precisa ser utilizado da melhor maneira possível. É mutualismo. Porque, exatamente, porque Você se a gente gasta do jeito errado... Você foi no exemplo do gente não vai medicamento, ter eu vou pro voltar lugar no exemplo certo. da terapias especiais. A gente tem conversado muito sobre isso, assim, eu penso que a pauta da infância vai muito numa pauta que eu vejo muito a infância como a pauta da mais 60. Aí eu pegando o custo da AD, pegando um custo hoje de uma atenção domiciliar e pegando um custo de muitos tratamentos que a gente hoje custeia. Há muitas crianças, claro que a gente tem que abrir o caso, tem que analisar o caso, caso a caso, não existe, a gente não, né? Mas há muitas crianças que às vezes não têm uma gravidade realmente a ser considerada com um investimento que é quase um custo de uma atenção domiciliar, que aí sim é um recurso caro, é um recurso também muito específico. Então, é assustador. A gente precisa trazer essa discussão, né? A gente está preparado, amadurecido, os dados hoje estão coletados. E acho que é a questão de tempo agora que a gente vai amadurecer. E nessa pegada aqui, que a Carol colocou, as famílias portadoras de crianças com portadores de necessidades especiais, elas são fragilizadas. Elas acreditam em tudo que se diz. Exatamente. E não é proporcionar a terapia, é proporcionar a terapia na quantidade certa, no momento certo, para gerar o melhor resultado sanitário possível. Feito na hora errada é só desperdício. Perfeito. E esse tema é tão gostoso, né, que se deixar a gente vai ficar aqui o dia todo. Mas eu quero agradecer muito o Dr. Christian, Carol, e eu acredito que foi muito produtivo, não só para nós, mas para todo mundo que está assistindo a gente. Então eu quero só finalizar, quero pedir uma palavra, Dr. Christian, só um bate-bola. Quando a gente fala de infância, se fosse definir numa palavra a sua infância, o que te vem à memória, deixa uma palavra aqui para a gente hoje. Amor. Amor.
Carol. Para não copiar, vou falar família. Família, família e amor, duas palavras muito importantes. E eu tenho certeza que esse foi um tempo de construção muito importante, muito precioso e muito produtivo. E eu espero contar com vocês também nos nossos próximos momentos, nos nossos próximos vídeos. E eu agradeço também a você, colaborador, talento Sangue Verde, que esteve aqui conosco. E te convido para aguardar o próximo, para falar de assuntos relevantes e importantes da nossa sociedade e que são tão produtivos para o nosso dia a dia. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada por vocês terem estado aqui com a gente. Obrigada. Até mais, pessoal.